Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição com notícias do governo federal. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei chamado de Piso da Enfermagem, que abre crédito especial de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o Ministério da Saúde. O valor dará assistência financeira aos estados, Distrito Federal e municípios para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira e muda o valor que os profissionais da saúde receberão. Os recursos serão distribuídos por meio do Fundo Nacional de Saúde. O novo piso salarial da categoria de enfermagem passa a ser de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem receberão pelo menos 70% desse valor, cerca de R$ 3.325. Os auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%, equivalente a R$ 2.375. A lei que estabeleceu o piso salarial para profissionais de enfermagem foi aprovada no ano passado e chegou a ser suspensa pelo STF. Segundo o texto da lei, os recursos necessários à abertura do crédito vêm da incorporação de uma sobra financeira encontrada no balanço patrimonial do exercício de 2022. E olha só, eu mudo de assunto para falar que a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Marcelo da Silva Vieira, que era responsável por receber os presentes dados à presidência da República. O celular de Vieira foi apreendido. Marcelo era o responsável por catalogar os itens e fazer a seleção daquilo que seria incorporado ao patrimônio público brasileiro e o que seria do acervo pessoal do presidente. Vieira é investigado no inquérito que apura se o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, cometeu crimes de desvio e peculato no caso das joias que recebeu de presente da Arábia Saudita. A operação foi realizada na residência de Vieira, no Rio de Janeiro. A operação foi autorizada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Segundo as investigações, na ocasião, na tentativa de reaver as joias, Marcelo assinou alguns ofícios, determinando que o primeiro pacote de joias sauditas deveria ser incorporado ao acervo presidencial. O advogado de Marcelo, Eduardo Kuntes, confirmou a operação e informou que a polícia quer investigar as conversas dele com o coronel Mauro Cid, que estaria à frente das tentativas do ex-presidente de reaver as joias, que foram retidas no aeroporto de Guarulhos. A operação foi autorizada a partir de um recurso do Ministério Público Federal e autorizada pelo desembargador Ali Maslaoum. E o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal deixou a prisão na noite desta quinta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Pela decisão, em troca de prisão preventiva, Torres deverá usar tornozeleira eletrônica. O magistrado também determinou que ele deve ficar em casa no período noturno e aos finais de semana, além de outras obrigações, como, por exemplo, se apresentar todas as segundas-feiras ao juízo da Vara de Execuções Penais. O inquérito que está no STF apura suposta omissão de Torres no combate aos atos antidemocráticos. Ele foi preso em 14 de janeiro e ficou quase 4 meses em reclusão. E eu mudo de assunto agora para falar que com o novo salário mínimo em vigor desde o dia 1º de maio, o seguro-desemprego também foi reajustado. Mas quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. O Ministério do Trabalho e Emprego, o novo valor acompanha o aumento do mínimo, que passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. Assim, o piso das parcelas do seguro-desemprego passa a ser também de R$ 1.320 e o teto de R$ 2.230. Esse benefício é um direito do trabalhador previsto na Constituição, com o objetivo de amparar quem é demitido sem justa causa e que não tenha outra fonte de renda.
Tem direito ao seguro-desemprego quem trabalhou no mínimo 6 meses com carteira assinada. Só que o número de parcelas a receber vai depender do tempo trabalhado. Meio ano, 3 parcelas, de 12 a 23 meses, 4 e mais de 2 anos, 5 parcelas. O pedido do seguro-desemprego pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal gov.br ou diretamente nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho. O tempo para a liberação do valor varia entre 31 e 60 dias. De acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, só nos primeiros 3 meses desse ano, o número de pedidos do benefício chegou a 1.800.000 em todo o país. E olha só, a Petrobras apresentou o balanço do primeiro trimestre de 2023 e os resultados mostraram queda do lucro quando comparado com o mesmo período do ano passado. Essa queda é explicada pela desvalorização do petróleo e o aumento das despesas da empresa com o imposto de renda. A Petrobras registrou um lucro líquido de 38,15 bilhões no primeiro trimestre de 2023. É o primeiro resultado da empresa sob a gestão do governo do presidente Lula. Os resultados financeiros refletem o excelente desempenho operacional da companhia, destacou o presidente da estatal, Jean Paul Prates. Mas o lucro do primeiro trimestre reflete uma queda de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando chegou a 44,5 bilhões de reais durante o governo Bolsonaro. Também recuou 12% em relação ao quarto trimestre de 2022. A queda responde principalmente a uma desvalorização do petróleo tipo Brent, segundo o balanço. A petroleira estatal também anunciou a distribuição de 24 bilhões de reais em dividendos. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quinta-feira o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas no valor de R$ 1,89 por ação ordinária e preferencial. E eu trago agora o destaque internacional. O governo dos Estados Unidos advertiu que vai continuar deportando os migrantes que tentarem entrar no país sem usar as vias legais a partir desta sexta-feira. Esse é o primeiro dia, inclusive, do fim das medidas de restrições fronteiriças que foram decretadas durante a pandemia e são conhecidas como Título 42. Expirou a medida que permitia aos Estados Unidos bloquear o acesso ao seu território durante a pandemia de Covid-19. A regra conhecida como Título 42 deixou de vigorar às 11h59 da noite de quinta-feira. Embora fosse uma norma sanitária, na prática, foi utilizada em quase 2.800.000 casos para expulsar migrantes sem documentação e impedi-los de pedir asilo. A partir desta sexta-feira, será aplicado o Título 8, uma medida antiga que impõe consequências mais duras para quem tentar entrar no país de maneira ilegal. Se eles voltarem mais uma vez sob o Título 8, vão acabar na prisão, não vão ser deportados. As penalidades incluem uma proibição mínima de reentrada de 5 anos e possível processo criminal. Contar com os requisitos de asilo também será mais difícil, porque à meia-noite entrou em vigor a regra da presunção de inelegibilidade. A regra condiciona a entrada às vias legais ou a requisição em um país de trânsito. Para seguir uma via legal, o migrante pode recorrer a programas de reunificação familiar, a vistos humanitários para venezuelanos, haitianos, nicaragüenses e cubanos, ou então tramitar suas solicitações antes de chegar à fronteira por meio do aplicativo CBP One. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!